Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 22, capítulo 5, Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Efésios capítulo 5, 22 a 24. A palavra de Deus diz assim neste texto: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Hoje nós estamos encerrando a série que eu comecei no mês de maio, que tem como tema família, o papel de cada um. Falamos aqui sobre o papel dos pais, dos filhos. Na semana passada eu falei sobre o papel do marido e hoje falando sobre o papel da mulher no contexto do casamento. É muito importante que, se você não escutou a mensagem, não acompanhou a mensagem do domingo passado, que você ainda faça isso. Porque, na verdade, uma mensagem está intimamente conectada com a outra. É muito mais difícil a gente entender o papel da mulher no casamento se a gente não entender o papel do homem no casamento. Então, eu peço que você, na internet, se você tem disponível, que você depois se conecte, escute, reflita, principalmente o homem, e você, mulher, também, que não ouviu, escute este sermão, esta mensagem, e, naturalmente, você que está nos acompanhando aqui, reflita, você, mulher, sobre tudo aquilo que eu vou falar, especialmente para vocês nesta manhã, nesta noite. Quando a gente pensa no papel do homem, tem uma palavra ou melhor, duas palavras que definem o papel do homem no contexto do casamento. Liderança amorosa. Liderança que tem Jesus como modelo. E quando nós pensamos no papel da mulher, há uma palavra que resume tudo que envolve o seu papel diferenciado. Claro que a mulher tem vários outros papéis no contexto do casamento, mas aquilo que a diferencia do homem, que é a submissão. E na semana passada eu lancei uma pergunta: qual será o papel mais difícil? Será o papel do homem ou será o papel da mulher? Há um tempo atrás eu recebi uma senhora que ela chegou para mim, e logo no começo do atendimento ela disse: pastor, o meu marido é muito teimoso. E aí eu perguntei para ela: ele é seu marido ou seu filho? Ele é teimoso porque desobedece, mas onde é que está na Bíblia que ele tem que obedecer a você? Na verdade, o marido não tem que obedecer à mulher, e na verdade, nos termos da relação pai e filho, também a mulher não tem que obedecer ao marido. Mas o que a palavra de Deus diz com muita clareza é que cabe à mulher submeter-se. Por quê? A mulher se submete ao marido simplesmente porque Deus, que planejou a família, assim determinou. A mulher se submete ao marido no contexto do casamento, não é porque o homem é mais inteligente, não é porque o homem é superior a ela. Essa noção de submeter-se ligada a uma hierarquia é um conceito humano. É um conceito que nas relações humanas prevalece. Mas nesse contexto do casamento, não funciona dessa maneira. A razão pela qual a mulher deve se submeter não é porque Deus é machista e prefere os homens às mulheres. Não é porque, na maioria das vezes, hoje em dia está mudando um pouco, mas ainda foi assim durante muito tempo, não é porque o homem ganha mais, então quem manda, quem tem dinheiro, né? Ou dá as ordens, lidera quem tem dinheiro, porque ele é mais forte, geralmente, fisicamente? Não. Deus que criou a família tem todo o direito de explicitar, de determinar como a família deve funcionar. E é interessante que, numa família funcional, em que o homem ocupa esse lugar que eu chamo de difícil da liderança, quando ele o faz de acordo com a palavra de Deus, o que eu percebo é que a mulher, na verdade, ela se alegra com isso.
Eu nunca recebi no meu gabinete uma mulher que tenha feito a seguinte reclamação: pastor, estou aqui porque meu marido é um bom líder, ele toma iniciativa, ele realmente prioriza a nossa casa, ele realmente faz uma liderança extraordinária. Nunca recebi. Eu já mencionei isso aqui anteriormente. Mas o contrário eu já vi muitas vezes. Pastor, lá em casa meu marido não lidera nada. Meu marido deixa tudo nas minhas costas. Eu não sei mais o que fazer. Então você percebe que essa não é uma questão simplesmente cultural. Não é uma questão que se convencionou na nossa sociedade que o homem deve exercer esse papel e por isso a mulher tem essa expectativa. Eu creio que há algo mais profundo. É interessante que são apenas 3 versículos no qual nós temos a orientação para que a mulher seja submissa neste texto aqui de Efésios. Mas esse texto vai mostrando a responsabilidade masculina. E sobre a responsabilidade masculina, que eu falei na semana passada, nós temos do versículo 25 ao versículo 33, então é muito mais explicitado. Nós temos que lembrar que o casamento é uma ilustração do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E Deus definiu esse papel para a mulher, um papel análogo à da igreja. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem todas as razões para poder fazer as coisas desta maneira. O papel da mulher, meus queridos irmãos e irmãs, não é um papel pior, não é um papel inferior, é simplesmente um papel diferente. O grande problema é que nem sempre há um entendimento sobre o que significa esta submissão. Porque às vezes o conceito de submissão que a sociedade tem é muito diferente do conceito de submissão bíblica. Para que a gente possa entender melhor, é importante que a gente defina o que esta submissão feminina não é. O que a submissão que é proposta aqui na palavra de Deus, nesses 3 versículos, não é. Compreenda então, mulher, o que não é ser submissa. E o primeiro aspecto a ser destacado nesse ponto é que ser submissa não significa você se colocar na posição de capacho do seu marido e da sua família. Não significa que seu marido tem direito de tratar você de qualquer maneira, de tratá-la, passar as tarefas mais difíceis para você porque você é mulher. Você pode pensar, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Porque tem marido que faz isso. Inclusive tem culturas em que isso é muito explícito. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu fui ao Egito, eu e a Dora fomos fazer umas compras lá numa mercearia, e quando nós compramos algumas coisas, eu peguei o pacote e o moço disse, não. Disse, como assim? É ela que vai levar. Como assim? Não, é ela, a mulher, que é a mulher que leva. E o senhor pode ir andando na frente que ela vai atrás. Né? Eu falei, não, mas comigo não funciona assim, não. Eu vou levar e ela vai do meu lado. Então, você percebe que existem culturas em que isso se torna ainda mais explícito. Né? Um peso maior, nas mínimas coisas, cai sobre a mulher. A mulher não é um capacho. O marido pode ter quantas mulheres que ele quiser, ele pode traí-la, e ela tem que aguentar, porque afinal de contas é da natureza do homem. Não, de forma alguma. Ela não deve, ela sendo traída, não tem nem o direito de reclamar, de questionar ou de protestar. E o que falar de relacionamentos abusivos? Em que a pessoa cria uma dependência. Embora o relacionamento abusivo possa acontecer também na relação da mulher com o homem, a mulher sendo esta dominadora, mas muitas vezes o mais comum é que o homem, muitas vezes, estabelece um relacionamento em que ele vai tolhendo a mulher de todos os seus laços e de todo o desenvolvimento de todo o seu potencial. São muitos os relatos de homens que, por exemplo, proíbem, depois do casamento, pouco tempo depois, que a sua esposa fique tendo relacionamento com a sua família. Vai podando a mulher de tal maneira que ela não pode ter amizades. Ele tem uma relação tão doentia, tão ciumenta, que se cria uma relação de dependência. Isso não é o projeto de Deus. Submissão não é entrar numa relação como esta, que tem sérios conflitos, que produz sérios conflitos emocionais. Também uma outra coisa interessante nessa perspectiva é que ser submissa ao esposo não significa que a mulher vai se colocar numa posição de empregada doméstica do marido e da família. Não estou dizendo com isso que o trabalho da empregada doméstica não seja um trabalho digno e um trabalho importante, mas este não é necessariamente o papel da mulher de forma alguma. É bem verdade que no passado
havia uma divisão de tarefas mais definida na família. O homem trabalhava fora, o homem provia e a mulher ficava em casa, cuidando da casa, das atividades domésticas e dos filhos. Mas esta não é mais a realidade. E essa proposta, ela não é necessariamente errada, à luz da Bíblia, mas também não é endossada pela Bíblia como sendo a única possível num arranjo familiar. Não é que lá no passado houvesse necessariamente um erro em que fosse dessa maneira, mas não significa que a mudança seja contrária ao princípio da palavra de Deus. Cada família, cada sociedade, até um certo ponto, ela pode definir como é que ela vai organizar os papéis, até um ponto que não ultrapasse aquilo que está na palavra de Deus. E não há nada na Bíblia que diga que a mulher tenha que ficar confinada em casa. É interessante que até lá no Antigo Testamento, numa cultura geralmente machista, naquele contexto, a mulher virtuosa, a mulher lá de Provérbios capítulo 31, é uma mulher que não se limita às atividades dentro de casa. Ela sabe fazer negócios, ela faz, ela negocia, ela ajuda o seu marido nesse contexto também. Nós sabemos que quando o marido tem uma perspectiva sobre o papel da mulher nesse particular, e a mulher tem outra perspectiva, muitas vezes se dá um conflito. E às vezes o marido tem essa perspectiva porque ele olha para sua avó, ele olha para sua mãe, e às vezes a sua avó e a sua mãe agiam assim. É aquela mulher que levava a comidinha no prato para o marido, que não deixava o marido pisar na cozinha. Não tem gente assim? No passado não era assim tantas vezes? Não é? Então, se a pessoa tem esse padrão, e ele quiser reproduzir esse padrão no seu casamento, muitas vezes isso não vai funcionar. Se a esposa concordar, ok, não vai ter problema. Mas se ela diz, não, eu não quero exercer essa função dessa forma. Eu quero estudar, eu quero ter outras atividades fora de casa, eu quero empreender, eu quero trabalhar. E, obviamente, se ela for fazer tudo isso e ter que cuidar da casa ainda, ela não vai aguentar. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse arranjo nos detalhes, cada casal, cada família determina como vai acontecer. Mas o ponto é que o marido não pode dizer, olha, você tem que ser submissa a mim, então tem que ser do jeito que era lá na casa da minha avó. Você tem que olhar para minha mãe, porque minha mãe aqui é modelo. Olha como minha mãe fazia com meu pai, eu quero que você faça o mesmo comigo. Não, de forma alguma. E a mulher então precisa conversar com seu marido sobre isso, porque a submissão bíblica não implica em ter que ter esse tipo de conduta. Também a submissão bíblica para a mulher não significa que ela tem que concordar com o marido em tudo. Que ela não possa ter o seu próprio ponto de vista, que ela não possa pensar e refletir e analisar a realidade e ter a sua opinião. É bem verdade que durante muitos anos, podemos dizer em termos históricos, até quase que recentemente, o homem teve muito mais acesso ao saber acadêmico. Então, muitas vezes a mulher olhava para o homem como sabe tudo, como sendo muito mais capaz do que ela. Mas isso não tem fundamentação realmente na palavra de Deus. Então, muitas vezes, ela se tolhia de expressar a sua opinião, porque ela pensa, não, ele sabe, eu não sei nada. Até mesmo num casal, quando há um grande desnível, sob o ponto de vista de preparo acadêmico, se o marido não é muito sensível, sábio, amoroso, ele pode usar da sua posição de ter alguém que estudou mais, que chegou numa faculdade, que chegou num curso muito superior, e a sua mulher, por vezes, não teve essa mesma oportunidade, ou essa mesma disposição, e ele começa a humilhar essa mulher. E ela às vezes aceita isso. Não, é assim mesmo, eu sou limitada mesmo, então o que ele disser é verdade. Não, não é isso que Deus planejou para a harmonia familiar e para a mulher. Além disso, se isso fosse verdade, a mulher nem teria oportunidade de discordar do marido, por exemplo, com relação às questões de fé. Ah, não, meu marido é que sabe o que é certo e errado. Eu não vou crer nisso, eu não vou acreditar nisso, eu não vou participar da igreja, porque o meu marido é que sabe qual tem que ser a religião da nossa família. Não é por aí. A mulher tem direito a ter a sua fé, ela tem direito a ter as suas convicções, e ser submissa não significa balançar a cabeça para todas as opiniões e gostos do marido. Também não significa que a mulher vai abrir mão de influenciar o seu esposo. O relacionamento conjugal ele tem várias dimensões. Tem aquela dimensão eros, aquele amor sexual que une o homem e a mulher. Tem a dimensão ágape, num relacionamento saudável, que é aquele amor de Deus sacrificial que deve acontecer na nossa relação. Mas o nosso relacionamento conjugal deve também ter esse amor filéu, esse amor de amigos. E quando nós temos uma amizade verdadeira com alguém, a gente tem a liberdade de expor o nosso sentimento.
de influenciar aquela pessoa. Se aquela pessoa está indo num caminho que a gente julga que vai ser prejudicial para ela, se a gente é amigo de verdade, a gente fala. Nessa relação, então, no contexto do casamento, por que a mulher não tem o direito de agir dessa maneira? Mas há mulheres que ficam temerosas, dizem, não, eu não vou procurar influenciar o meu marido, não, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa em tudo a ele. Essa não é a compreensão verdadeiramente bíblica deste tema. E um outro aspecto, e último aspecto nesse ponto, é que ser submissa não significa que você tem que abdicar dos seus valores morais e até mesmo de sua fé. Existem, repito, maridos abusivos que querem que a mulher faça coisas que ela não quer fazer, que a sua consciência não lhe permite. Então, a quem ela vai seguir? Ela vai ter que seguir o marido ou ela vai ter que seguir a sua consciência? Maridos que querem fazer negócios errados e querem que a sua esposa assine ali aquele documento. Isso aí não é uma parceria. Há uma expressão que as pessoas costumam usar e que, sendo bem sincero, talvez não seja a expressão mais adequada para o casamento. É quando o casal diz assim, olha, nós somos cúmplices. Parece bonito, né? Bem romântico, nós somos cúmplices. Mas se você for olhar bem direitinho o sentido de cumplicidade, é uma concordância em fazer o que é errado. É uma concordância em enganar. É uma concordância em fazer aquilo que pode prejudicar o outro. É fazer aquilo que é ilegal. E nós temos até na Bíblia exemplos disso. Abraão, por exemplo, combinou com Sara, olha, vamos lá enganar o rei. Você disse que você é minha irmã para nossa segurança familiar. Mentira, e quase trouxe um sério problema. Trouxe problema para o rei, quase trouxe um sério problema para ele. O rei quase se deitou com a sua mulher, o que seria uma tragédia. Então, observe só que essa cumplicidade para o que é errado não significa submissão. A mulher pode dizer, não, isso eu não vou fazer. A minha consciência não me permite agir dessa forma, por causa dos meus valores, por causa da minha fé. E aí nós temos então outro ponto muito importante. A mulher não pode abrir mão do seu relacionamento com Deus pessoal por causa do seu marido. Porque ela tem a lealdade ao marido, ela tem a submissão ao marido, mas o texto diz aqui que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como ao Senhor. Embora a submissão ao Senhor tem que ser ainda maior. Porque o Senhor é o nosso Senhor Supremo. Então, a submissão ao marido, ela está numa dimensão inferior, uma dimensão que não é a mesma da submissão a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Agora, um outro detalhe interessante. A Bíblia não detalha como a mulher deve exercer o seu papel, mas a submissão envolve todas as áreas da vida. É interessante que quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o papel do marido, ele vai explicando várias nuances desta liderança que tem Jesus como modelo. Mas sobre a mulher, ele é muito econômico nas palavras. Mas há um parâmetro, ainda que geral, que está aqui no texto. Em tudo. O que quer dizer esse em tudo? Nós já explicamos aqui o que não significa submissão. E que há uma exceção, quando essa submissão colide, quando ela entra em choque com a submissão a Deus. Significa que a esposa não tem o direito de dizer assim, olha, quando eu achar que o meu marido está certo, quando eu achar que ele está acertado, eu me submeto. Mas naquilo que eu discordar, então eu não me submeto. Nesta área aqui eu posso até ser submisso, mas nessas outras áreas todas da minha vida, não. Ele não tem direito de dar nenhuma opinião na minha vida. O texto, então, deixa aqui um parâmetro interessante, que há uma liderança que o homem vai exercer, e há uma submissão que a mulher vai exercer, que envolve todas as áreas da vida. A submissão, ela deve acontecer a partir de conversas, a partir de diálogo, mas, ao final de contas, ela precisa, de fato, prevalecer quando não se chega num consenso. Mas é importante explicar isso bem com muita clareza. A maior lealdade, a maior submissão, tanto do homem quanto da mulher, é a Jesus Cristo. Mas há um detalhe importante nisto, que eu já mencionei e preciso voltar a mencionar. Quando o homem vai exercer a sua liderança, mas ele exerce essa liderança de uma maneira completamente fora dos padrões da palavra de Deus, quando ele exerce essa liderança de uma forma abusiva, quando ele exerce essa liderança de uma forma arbitrária,
quando ele se vale do seu papel para, de fato, oprimir a mulher, para esmagá-la, para destratá-la, para prejudicá-la, aí nós temos um outro princípio importante que tem que ser observado. Que Deus não é um Deus opressor. Deus não é um Deus que aprova a injustiça. Deus não é um Deus que se compraz com o erro deliberado, com a maldade, com o egoísmo e com o abuso. Então, existem limites a serem seguidos. Por outro lado, ele não precisa ser perfeito. O marido não precisa ser perfeito para que a mulher diga assim, não, quando você acertar, eu vou me submeter. Aliás, a Bíblia até fala de uma situação, num outro texto da palavra de Deus, em que o marido não é um cristão, em que o marido não segue a palavra de Deus fielmente. Mas mesmo nesse caso, dentro de determinados limites, a mulher deve estar agindo com ele submissão. Veja só o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2 Pedro. Mulheres, do mesmo modo, cada um de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras alguma pela conduta de sua mulher. Eu tenho que admitir, meus irmãos, que de verdade, não é sempre fácil para a mulher se submeter ao marido. Mas isso não significa que ela deva desistir completamente de exercer o papel que Deus reservou para ela. E aqui eu quero pensar para você e com vocês, por que é tão difícil, muitas vezes, a mulher se submeter ao seu esposo, mesmo dentro dessa perspectiva bíblica? Por que é difícil? Em primeiro lugar, porque o nosso contexto social, o nosso contexto, o contexto em que nós vivemos, na sociedade como um todo, não é um contexto favorável. A começar pelo fato de que nós temos, de fato, um histórico de injustiça contra a mulher. Um histórico, pensando na história da humanidade como um todo, muitas vezes de machismo, em que a mulher foi realmente relegada a um segundo plano, como se fosse um ser inferior. Hoje nós temos um movimento oposto, muito forte. Hoje nós temos um outro movimento que também não é de Deus, que é o feminismo, que faz as pessoas ficarem extremamente confusas e muda o papel que historicamente Deus concedeu à mulher. Isso é tão forte que no ano passado, talvez você tenha visto esse vídeo, teve um vídeo que viralizou na internet. Ele está em várias plataformas, ele tem milhares de visualizações. É um vídeo de apenas 26 segundos, é um vídeo de uma cerimônia de casamento, em que o pastor, como algumas vezes faz, ele vai falando, não é? E a noiva e o noivo vão repetindo o compromisso. Então você vai ver esse vídeo, o que aconteceu. Se você já viu, você vai rever. Se você não viu, você vai perceber por que esse vídeo é importante. Vamos lá, por favor. Aumenta mais? Volta novamente, que não deu para ouvir muito bem. Você percebeu? O pastor foi falando, você vai amar, ser submissa. Ela ser submissa, não. E você percebeu a reação do pessoal? Né? O pessoal aplaudiu, isso mesmo e tal, ser submissa, não. Porque no contexto da nossa sociedade, primeiro existe uma concepção errada do que é a submissão, mas segundo existe às vezes um movimento realmente contrário nessa direção. Então, esse é um problema muito sério que nós enfrentamos. A realidade social mudou completamente. A mulher ocupa os novos espaços. E a mulher, para exercer a submissão hoje, ela tem que ter muito mais discernimento, muito mais sabedoria do que no passado. Porque, muitas vezes, numa perspectiva meramente humana, ela está numa posição em que, num certo sentido, ela não precisaria se submeter. Ela tem o seu próprio dinheiro, ela tem um preparo acadêmico, às vezes superior ao do marido. Como se submeter a alguém que, em alguma situação, numa perspectiva humana, não se encontra no mesmo nível que ela? A mulher tem que ter muito discernimento e muita sabedoria. Mas há uma outra coisa importante. Muitas vezes, a mulher tem dificuldade de exercer o seu papel
Porque nós, homens, nem sempre somos líderes como Jesus foi. Nem sempre Jesus é o nosso modelo. Eu vou relembrar aqui o que eu falei no domingo passado, de uma forma muito resumida. Mas observe aqui qual é o modelo de liderança de Jesus para nós, homens. É o amor sacrificial. Jesus se sacrificou por nós, se entregou por nós. É uma liderança servidora, em que ele coloca o bem-estar do outro em detrimento de si mesmo. É um amor cuidador. É um amor transformador, uma liderança que ajuda a mulher a extrair o que ela tem de melhor, a caminhar mais perto do Senhor. E é um amor em que há uma prioridade no relacionamento conjugal. Agora pense comigo, minha irmã. O seu marido, com essas características, um homem que lidera espiritualmente, um homem que você vê que ele se empenha, se dedica, trabalha pelo bem da família, pelo seu bem. Ele é capaz de despertar o que você tem de melhor com a ajuda do Espírito Santo, pela liderança que ele exerce. Ele se sacrifica. Seja bem sincero, será que é difícil se submeter a esse tipo de liderança? Provavelmente não. Esse é o padrão de Deus. Esse é o projeto de Deus. Agora, quando o homem exerce uma liderança de maneira muito diferente disso, uma liderança arbitrária, egoísta, aí é complicado para a mulher. Aí fica difícil. É um desafio muito maior. Uma outra questão que acontece também é que nem todos os maridos têm naturalmente o dom da liderança ou tiveram um bom modelo de liderança. De fato, há maridos que não querem ter a responsabilidade de liderar. Eles abrem mão dessa responsabilidade assim do nada, porque isso é um peso. Liderar implica em responsabilidade. Muitos deles não sabem liderar porque eles não tiveram um bom modelo na sua própria casa. Seu pai não liderava nada, quem mandava lá era a mãe, quem desmandava era a avó. Então, sempre foi uma liderança feminina. Então, ele não sabe como exercer o seu papel, não aprendeu, ele precisa aprender. E aí ele acha mais fácil. E se ele se casa, e é muito comum isso acontecer, com uma mulher parecida com a mãe dele, aí pronto, está armado todo o cenário. Porque um homem fraco de liderança, muitas vezes casa com uma mulher mandona. E aí nós temos então um paradoxo, porque ela, por um lado, quer mandar e manda, e faz e acontece, não é nem uma liderança bíblica, ela quer que as coisas aconteçam, e ao mesmo tempo ela se rebela contra isso, porque algo dentro dela diz, não é isso que eu quero. E aí então, nós temos um problema realmente muito sério. Pensando então agora positivamente, quais são algumas atitudes que você, mulher, pode e deve tomar para que você, de fato, fique nesse papel que Deus preparou para você, e isso com alegria, com leveza. Como eu falei, existem essas situações que dificultam muitas vezes que você exerça o seu papel. Mas muitas vezes você mesmo dificulta as coisas para o seu marido. Então o que eu quero falar, desafiar você, se você enfrenta esse tipo de problema, é que você deixe espaço para o seu marido liderar. Se você tem a tendência de tomar as rédeas, abra mão disso. Dialogue com ele e deixe o seu marido decidir. Há um problema na família, há um problema no relacionamento, há um problema com seu filho, com a sua filha. O que você vai fazer? Apresente o problema, mas não apresente necessariamente a solução do problema. Porque se você tem essa tendência de dominação, você vai dizer assim, olha, está acontecendo isso com o nosso filho, com a nossa filha, isso tem que fazer isso, 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 a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Já viu isso alguma vez? Né? Já apresenta o problema e apresenta como é que tem que fazer. Ou então ela diz, eu vou fazer isso. Ou então, ela diz, nós vamos fazer isso. Ou então, o que é pior, você tem que fazer isso. Não é muito melhor você chegar e pensar assim, o que você acha, meu querido, que a gente pode fazer? Que providências como casal a gente pode tomar para resolver esse problema? Por que é você que tem que marcar para ele, o médico dele, o psicólogo que ele pode estar precisando, o atendimento pastoral? Você não vai lá com o pastor, então eu vou marcar. E aí ele se encolhe, ele sabe que você vai marcar, por que ele vai marcar? Ele não vai tomar providência nenhuma.
Porque você cobra, mas você nem dá tempo para ele poder tomar a providência. E aí, como é que fica? A submissão envolve em você dar um tempo para ele tomar as decisões. Mas pastor, meu marido é lento demais. Pastor, me dá uma agonia, eu não aguento. Aguente, irmã, ore. Pode dar um toque de vez em quando. E aquela questão que a gente conversou aquele dia, como é que anda, meu amor? Mas deixa ele decidir. Permita que ele tome as decisões, então, no tempo dele. Ah, pastor, ele pensou, ainda tomou a decisão errada. Perdoe. Perdoe. Resista àquela tentação de dizer assim, eu não disse, eu não falei, bem que eu avisei. Mulher sábia, respira fundo, diz, Senhor, faz a tua obra no coração dele diretamente. Que ele seja humilde, ele possa admitir que errou, que eu não tenha que ficar martelando no ouvido dele o que ele fez de errado. Diminua as críticas e foque no que é positivo. Se isso é um problema no seu casamento, trate isso principalmente com Deus. Faça disso o foco da sua oração e confie que Deus vai fazer a obra na vida dele. Pode até que mesmo ele não sendo um cristão, Deus fale ao coração dele e ele perceba que precisa mudar. Compreenda que no fundo vocês têm, num projeto geral de vida, uma mesma missão. E que submissão significa estar sobre a mesma missão. Qual é a missão que vocês têm? Construir um relacionamento que espelhe o relacionamento de Cristo com a igreja. Construir um relacionamento que crie um ambiente de segurança para os seus filhos. Ajudar os seus filhos a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus e pessoas que alcancem o seu pleno potencial. Finalizando, há papéis que historicamente têm sido considerados masculinos e femininos, mas não há necessariamente um respaldo bíblico para isso. Como eu mencionei, a Mulher Maravilha, lá de Provérbios 31, é uma mulher, por exemplo, que trabalha fora. E existem alguns mitos que a gente tem que deixar bem claro. Olha, essa e essa tarefa aqui é o homem que tem que fazer, e essa aqui é a mulher. Às vezes a mulher é muito mais habilidosa, por exemplo, em serviços de conserto da casa. Qual o problema que ela faça isso? Né? Desde que ela não sinta que está fazendo um papel masculino, mas que ela faz isso muito melhor do que ele, nenhum problema. Nós não estamos aqui para ditar as regras. Cada casal, nesses aspectos, vai se organizar de acordo com os seus dons, de acordo com as suas habilidades, de acordo com os seus acordos. Homens e mulheres podem cuidar dos filhos, cuidar do jardim, fazer os reparos domésticos, cozinhar, lavar as louças, recolher o lixo. Não há uma tarefa dessas que seja necessariamente masculina e feminina. Agora, cabe ao homem estar atento, percebendo as necessidades. Se ele não tem capacidade para fazer aquilo e a mulher também não quer fazer ou não sabe fazer, ele tem que tomar providência para resolver aquele problema de alguma forma. Você pode propor, mulher, conversar com o marido sobre esses problemas. Só não pode ser na hora que ele está vendo o jogo de futebol do time dele. Tenha sabedoria, saiba a hora que você vai conversar, não é verdade? O que é mais difícil? O papel do homem ou da mulher? Agora eu vou fazer como o apóstolo Paulo. Digo eu, não o Senhor. Né? Eu penso que o papel masculino, à luz da Bíblia, quando ele vai ser exercido à luz da vida, ele é mais difícil que o da mulher. Mas o papel feminino, quando o homem é um banana, ou é muito autoritário, é muito mais difícil. Então, na verdade, o mais importante não é saber qual é o papel mais difícil ou mais fácil. Dizer, Deus deu um papel para você mais fácil, Deus para mim mais difícil. Eu queria ter a sua responsabilidade. Não. Assuma alegremente a sua responsabilidade. Procure se adequar àquilo que a Bíblia está falando. E, além disso, pense nas responsabilidades que são mútuas, que não são exclusivamente do homem ou da mulher. A entrega do próprio corpo ao outro para um relacionamento íntimo, o respeito, a sensibilidade, a cooperação com o outro, a validação do outro, o carinho. Foquem nessas responsabilidades. Caminhem ambos na dependência do Espírito Santo. E o casamento de vocês vai manifestar o projeto de Deus e vai retratar o maravilhoso relacionamento entre Cristo e a sua igreja. É o que eu desejo para o meu casamento e para o seu casamento também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus.
Querido Pai do céu, obrigado porque a Tua palavra nos aponta caminhos. E o Teu Santo Espírito nos guia para que possamos aplicá-lo à nossa realidade específica. E nós te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que apresentamos nesta noite, que representa a Tua vontade para as nossas vidas, que isso fique gravado no coração, tanto dos homens quanto das mulheres que aqui estão. E que nós possamos ter lares funcionais, onde o homem exerce o seu papel e a mulher exerce também o seu, à luz da Tua palavra. E que assim, cumprindo o Teu projeto, possamos viver melhor, possamos deixar um modelo para a sociedade, possamos criar filhos com equilíbrio e pessoas que vão poder reproduzir esse mesmo modelo também nas suas famílias no futuro. É o que eu te peço, Senhor, para as famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.